Olá. Antes de mais, vocês são um bando de mentirosos, não é? Puseram a mão no ar e tal. Ninguém leu, não é? Mas agradeço a simpatia. Uma alface. Porquê é que é uma alface? Eu estou aqui para falar de alfaces. Uma alface porquê? Porque no último ano, não sei se estão ao corrente, se não estão, ficam ao corrente agora. Foi um ano muito complicado. Eu perdi o meu pai em março. E 2 meses depois o meu filho foi internado, teve 3 meses, fez um transplante, portanto uma série de peripécias negativas. E eu ao longo deste ano desenvolvi este método alface. Era um método que eu já tinha e que desenvolvi ainda mais. Este método tem várias folhas e é uma alface que tem 2 características fundamentais. A primeira característica é a característica da fragilidade. Uma alface é extremamente frágil, não é? Nós olhamos para uma alface, ela parece sólida, não é? Pegamos na alface e ela começa a desfazer-se, começam as folhas a cair. E foi o que eu senti no último ano. Com o que me aconteceu, eu pensei que tinha uma estrutura social sólida, uma estrutura emocional sólida, uma estrutura económica sólida, uma estrutura familiar sólida, e de repente, tal como a alface, tudo se perdeu, e essa ideia de fragilidade é a ideia fundamental da alface, e é uma ideia que nós devemos preservar e ter sempre presente. Depois a ideia de banalidade. Eu nunca vi, não sei se vocês já viram, alguém tirar uma selfie com uma alface. Assim, espetáculo. Nunca vi. Porquê? Porque é demasiado banal. É demasiado comum. Nós tiramos fotografias em miradores, tiramos fotografias aqui, que é uma coisa que acontece de vez em quando só, ou quase nunca. Nós tiramos fotografias ao raro. E não olhamos para o banal, para aquilo que está ali, que existe, que existiu sempre. E essa é uma ideia que está muito, muito presa a esta ideia de alface e do que nós estamos aqui a fazer. Nós não vivemos aquilo, não sei se conhecem as 2 religiões novas, se calhar vão ouvir falar delas aqui, que é a primeira religião é a religião da empatia. Eu sou muito empático. Não, sou muito empático, nasci assim. É um dom que eu tenho. Nós ouvimos isto todos os dias, vemos isto nas redes sociais. É quase uma religião, somos todos empáticos. Nestes últimos 3 meses, eu percebi, naqueles 3 meses em que vivi no hospital, já tinha percebido antes, mas naqueles 3 meses percebi muito mais o quão errada é a nossa noção de empatia. Nós às vezes achamos, eu senti ali, que ter empatia é ter pena. Oh, coitadinho, está a sofrer. Oh, coitadinho, tem o filho no hospital. Oh, coitadinho do menino, está internado. Então, nós achamos que ter empatia é ter pena. Ter pena é o contrário da empatia. Quando eu estou a ter pena de alguém, eu estou a ser o mais brutamontes que eu posso ser. Eu estou a ser altamente desempático. Eu estou no meu lugar. E no meu lugar, aquilo é digno de pena. A empatia é o contrário disto. Nós pensamos que isto é que é ser empático, por isso é que dizemos aquelas frases que eu dizia também há um ano e meio eu dizia estas frases, e antes fui muitas vezes brutamontes. Frases que vocês aqui certamente já disseram. Do género, vem alguém a sofrer, algum amigo, algum familiar, alguém de quem gostam, e vocês dizem algo como: anima-te! Isso não é nada, pá! Isto não é nada é a coisa mais brutamontes que existe. Eu estou a dizer, a invalidar o sofrimento do outro. Eu estou a dizer o que te aconteceu, seja lá o que for, não é suficiente para tu estares triste. E nós achamos que isto é empatia. E depois dizemos, sou um amigo fantástico, pá. Ele estava triste e eu cheguei lá e disse, anima-te, fomos beber um copo, acabou a noite todo feliz. Não, isto é brutamontes, não é uma pessoa empática, não é um amigo é o contrário disto. Nós pensamos que isto é que é ser amigo, dizemos estas frases, depois andamos também, depois temos aquela frase maravilhosa que dizíamos em tempos de Covid, não é? Vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Para alguém que está a viver o que nós estávamos a viver, que tínhamos um filho doente e com prognóstico que nós não sabíamos bem qual era, alguém que chega e que diz, ou alguém que telefona e que diz vai ficar tudo bem, está a fazer-nos, está a criar-nos, está a obrigar-nos àquilo que mais nos custa naquele momento. Quando eu estou em sofrimento neste dia, agora, o que nos salva do dia a dia no hospital, o que nos salva do minuto no hospital, é precisamente estar a viver aquele minuto só. Eu tenho de estar a viver aquele minuto. Eu tenho de divertir o meu filho durante aquele minuto e do minuto a seguir. Quando alguém diz vai ficar tudo bem, o que é que ele me está a obrigar a fazer emocionalmente? Está-me a obrigar a sair deste momento onde eu estou agora e onde eu estou a salvo, porque este minuto está a salvo, e obriga-me a olhar, a sair deste minuto e a ir para o minuto. Sabe-se lá quando, aquele minuto onde isto vai acabar. E o que nos magoa mais naquela situação é precisamente isso, é não saber como vai acabar.
Se eu soubesse como vai acabar, perfeito, mas eu não sei. E o que me magoa é precisamente a minha incapacidade de saber se vai acabar bem ou mal. Portanto, alguém que diz vai correr tudo, Pedro, não te preocupes, vai correr tudo bem, está a ser absolutamente sádico até. Aquilo é quase sadismo. A intenção é excelente, todos nós dizemos isso muitas vezes, mas o resultado é péssimo, é horrível. Portanto, eu desliguei os meus telefones, portanto, nunca mais atendi chamadas a partir de dada altura, porque toda a gente vinha com essa conversa do vai ficar tudo bem. Eu ainda há pouco ouvi alguém que esteve internado com um problema oncológico muitos meses, e então ele dizia, pá, recebi centenas de visitas, centenas. Odiei todas. Todas. Vinham todas com aquele paleio, pá, isto vai correr bem, tu és forte, pá, alguma vez a doença te vai derrotar, nem pensar. Odiei todas. Só gostei de uma visita, de um amigo que chegou, entrou em silêncio, sentou-se ao meu lado, eu estava deitado na cama do hospital, sentou-se ao meu lado, não disse uma palavra. Pôs a mão dele ao lado da minha, nem impôs a mão por cima da minha, pôs ao lado. E esteve ali 1 hora. Se eu quisesse dar a mão, dava. Se eu quisesse dar um abraço, dava. Se eu quisesse que ele me contasse alguma coisa, pedia. Se eu quisesse contar alguma coisa, contava. E esteve ali para mim. Ao fim de 1 hora, levantou-se e quando já estava a chegar à porta, virou-se para trás e disse a única palavra que eu precisava de ouvir. Aguenta-te! E foi-se embora. Aguenta-te. Naquele momento, é o máximo que nós podemos almejar, é aguentar. E aguentar exige estar naquele minuto, naquele segundo, sobreviver a cada segundo, a cada minuto. O meu filho, pai, há 1 ano e meio, antes de ser internado, ele tinha um problema, uma condição que fazia com que, sempre que ele sangrava muito pelo nariz, e sangrava muitas vezes, abundantemente pelo nariz, tinha de ir ao hospital e às vezes ficava internado para repor os níveis de hemoglobina. Portanto, era uma coisa que o deixava em pânico. Ele ficava sempre em pânico, sempre começava a sangrar pelo nariz, e era muitas vezes. E um dia ele acordou em pânico, à meia da noite, a cama já com sangue e tal. E ele ali em pânico, nós a tentarmos estancar o sangue, e de repente ele faz uma pergunta que só as crianças é que conseguem fazer no meio daquele caos, que é, pai, será que as girafas sangram pelo nariz? E eu não fazia ideia, mas vi ali, isto é uma oportunidade de normalizar isto. Então disse, claro que sim, filho, as girafas, todos os dias sangram pelo nariz. E ele ficou ali a pensar um bocadinho e, passados uns segundos, disse, então isso quer dizer que se tiver uma girafa a sangrar pelo nariz no meio da selva e vier um rinoceronte, e eu, ai meu Deus, o que vai acontecer aqui? Vai-lhe dar um lencinho. E eu pensei, eu perdi este rinoceronte. Todos nós aqui perdemos o rinoceronte. Quando ouvimos que estava a chegar um rinoceronte, nós pensamos que ele ia aproveitar-se da fragilidade da girafa, que é o que nós vemos no nosso dia-a-dia. Pelo menos muitas vezes vemos isso. Vemos em filmes, vemos na nossa vida, espero que não muitas vezes, mas vemos o rinoceronte a aproveitar-se da fragilidade da coitadinha, e é isso que nos faz esconder a nossa fragilidade, que temos medo que os outros se aproveitem da nossa fragilidade. O bullying é isso, não é? Num recreio está alguém mais frágil e alguém vai aproveitar-se. Isto é que é empatia, a capacidade que ele teve de se colocar no lugar da girafa, no lugar do rinoceronte, e naquilo que eu vi uma oportunidade de humilhação, eu adulto, que ainda estou à procura do rinoceronte bom, ainda tenho o rinoceronte mau em mim, eu adulto vi ali uma oportunidade de humilhação para o rinoceronte. Ele viu uma oportunidade de empatia. E essa é a religião da empatia, que está um bocadinho trocada aqui às vezes. A empatia é isso, é essa capacidade que todos nós temos. Depois há outra religião, que é a religião do foco. Foca-te, pá! Foca-te! Não desfoques, foca-te! Tens de focar! Estamos todos viciados nisto. Vivemos numa espécie de túnel, que é o túnel do foco. Estamos todos metidos nisto. Mas eu nunca vi num epitáfio, não sei se vocês já viram, aqui jaz alguém extremamente focado. Nunca vi. Nunca vi. Não é isso que faz a diferença. Nós estamos aqui hoje, isto existe. Tudo o que mudou qualquer coisa foi alguém que, ao contrário de estar focado, se desfocou. Teve a capacidade de desfocar. O Agostinho da Silva, o filósofo, dizia: há coisas que nós só conseguimos ver distraídos. E nós precisamos de nos distrair. O outro estava debaixo de uma árvore a dormir e levou com uma maçã em cima, não foi? E mudou o mundo. Se ele estivesse acordado, focado, aquilo não ia acontecer. Eu não conheço nada mais desfocado do que dormir. O mais desfocado que existe é dormir. E ele estava a dormir.
Muitas vezes vocês ouvem nas entrevistas de cientistas, de artistas, epá, como é que surgiu aquela ideia? Como é que surgiu? Pá? E a malta diz, epá, estava no chuveiro. Porquê é que dizem estar no chuveiro ou em sítios assim estranhos? Porque são os poucos momentos, na maioria dos nossos dias, na maior parte dos nossos dias, são os poucos momentos, o momento em que vamos tomar banho, o momento em que fazemos coisas banais, são os poucos momentos em que, de facto, nós estamos desfocados. E nós temos de olhar de maneira diferente. Nós estamos viciados no foco e passamos o dia no foco. Nós vamos levar a nossa criança à escola. Eu tenho a minha criança no banco de trás. Se eu for levar a minha criança à escola, dentro do foco já, ele está ali e eu estou já a responder e-mails, a marcar reuniões, a adiantar serviço, porque eu estou dentro do foco, estou louco pelo foco. E não aproveito, tenho ali a minha criança, eu não aproveito a rotina. Eu não conheço profundamente nenhum de vocês. Mas eu aposto que não há aqui ninguém que nunca se tenha queixado da sua rotina. Que chatice, pá, tenho de acordar às 7, pá. Depois tenho de levar a criança, fazer o pequeno almoço antes, trabalhar à pressa, depois almoçar à pressa. Ou às vezes nem tenho tempo de almoçar, depois à tarde vou trabalhar outra vez à pressa, depois vou buscar a criança, depois vou preparar o lanche, depois vou preparar o jantar, depois vou pôr a roupa a lavar, depois vou fazer os trabalhos de casa com ela, depois vou dormir e outra vez a mesma coisa no dia seguinte. Epá, que seca a minha vida, uma seca. Aposto. Toda a gente aqui já se queixou da rotina. Quando nós estávamos ali no hospital, isto era o meu sonho de vida. O meu sonho de vida era este. Era ter a minha rotina outra vez. E eu escrevi isso muitas vezes. Tragam-me o previsível. Eu passei a aproveitar a minha rotina. Nenhum de nós, ou grande parte de nós, aproveita a sua rotina. Porque estamos dentro do foco. Queremos sempre mais. Queremos o extraordinário. Queremos uma coisa incrível. E não aproveitamos. Eu não sei quando é que volto a ter o meu filho ali no banco de trás. E já nem estou a falar de coisas terríveis. Estou a falar de simplesmente ele chegar ao final do dia e dizer: pai, amanhã eu vou com os pais do Zé, meu amigo da escola. Pronto, acabou. Ele já não vai comigo. Eu tinha ali 20 minutos, 30 minutos com ele, em que ele era meu, eu podia falar do que quisesse, conhecê-lo melhor, e não aproveitei. Porquê? Porque já estava no foco, estava dentro do foco. E o foco tira-nos o foco para muitas coisas que são importantes. Nós precisamos de nos distrair. Portanto, a minha missão aqui é também dizer: desfoca-te. Foge um bocadinho, sai um bocadinho. É preciso às vezes fazer um parênteses muito grande. Nós precisamos nos desfocar para conseguir ver coisas diferentes. O meu mantra é completamente diferente, evidentemente, depois do que me aconteceu. Eu era uma pessoa que queria que sempre que acontecessem coisas, sempre acontecer coisas. Eu precisava de coisas a acontecer, eu precisava de subir montanhas todos os dias. E um dia, foi o pior dia das nossas vidas, quando nós soubemos o diagnóstico dele, que era uma coisa mais grave do que estávamos à espera, e em que eu tive 30 segundos desde o gabinete médico até saber que ele era uma coisa urgente e que tinha entrado no primeiro lugar da lista de transplantes e que era uma coisa mesmo urgente. E eu tive 30 segundos desde o gabinete médico até ao quarto do Benjamin para passar de um pai todo empenado, de rastos, para um pai que vai fazer rir o filho. Porque ele estava à espera que eu fizesse rir, eu não podia entrar lá a chorar. E esses 30 segundos foram os mais transformadores da minha vida, acho que não há nada mais transformador do que aquilo. E nesse dia nós tivemos desde as 8h30 até às 8 da noite, portanto 12 horas, em exames. Ele esteve em exames sucessivos, em jejum sempre, que eram exames que exigiam jejum e eram exames difíceis até fisicamente. E estivemos ali 12 horas em sofrimento, neste sofrimento, e no final do dia estávamos todos cansados, todos de rastro, sobretudo ele, que ele é que estava a fazer os exames, e ele só diz assim, quando está quase a dormir, ele só diz assim: pai, será que amanhã nós podemos ter um dia cheio de nada? Um dia cheio de nada. Que era não acontecer nada, não ir lá ninguém levá-lo para fazer exames, para recolher sangue, aquelas coisas. Então ele só queria um dia cheio de nada. No dia seguinte, de facto, ele teve um dia cheio de nada e sempre que se cruzava com o médico, com o assistente, com o enfermeiro, só dizia: hoje estou a ter um dia cheio de nada. E estava genuinamente feliz. Porquê? Porque não aconteceu nada. Que é o contrário do que nos deixa felizes. Eu também era assim. Eu chegava ao final do dia, só estava feliz quando pensava: foi um dia cheio de tudo. Foi fantástico. Hoje estive não sei com quem, depois fiz não sei isto, depois fiz aquilo. Foi fantástico, foi incrível, foi maravilhoso. Nós temos esse chip, é o foco. O chip do dia cheio de tudo. O grande dia é o dia cheio de tudo. Ele ensinou-me a virar literalmente, a ver isto ao contrário. O grande dia é o dia cheio de nada. Por isso que eu estou aqui, antes de entrar, vejo o telemóvel. Nada, perfeito. Dia incrível. Estou a viver um dia maravilhoso. Isto podia correr mal aqui. Você tirava tomates, alface, o que é que fosse. Expulsavam, uma desgraça. Eu ia ficar triste, claro que eu gosto que as coisas corram bem. Mas depois chegava ao carro, nada, espetacular. Dia maravilhoso. Estou a ter um dia espantoso. Porquê? Porque não aconteceu nada. E esse é o meu mantra agora, os dias cheios de nada.
Tudo o resto é bónus. Isto é bónus. Tudo isto que acontecer aqui é bónus. Se não acontecer nada, se não me disserem nada, se não aconteceu nada de mal, perfeito, foi um dia espantoso. E uma lição fundamental que nós tivemos também foi a lição da alegria. A alegria é tudo. A alegria é profunda, a alegria salva-nos. Foi o que nos salvou ali. Foi a capacidade de colocar a alegria no meio do escuro, no meio do caos. E a alegria salvou-nos. Nós pusemos um aviso à porta do quarto. O Benjamin ficava em pânico sempre que batiam à porta, que era um enfermeiro, eram coisas que não eram boas. Ele entrava em pânico, porque já sabia que eram coisas que podiam magoar e que podiam, de alguma maneira, fazê-lo sofrer. E então nós pusemos à porta do quarto um aviso, um sinal, um ponto de exclamação, que dizia só isto. Atenção, quem entrar neste quarto tem de cantar e dançar a música Acordei Gostosa. Acordei Gostosa, que foi mais ridículo que nós nos lembramos, para ser cantada no hospital. A partir daquele dia, sempre batiam à porta, ele já não ficava em pânico e só dizia assim, vamos ver como é que este se safa. O que muda ali é a alegria, a capacidade de facto de ficarmos felizes com os dias, cheios de nada. É essa a minha mensagem, aproveitem as vossas alfaces. Muito obrigado.